Olá, meu nome é Andressa Graciete Ventura da Silva e estou concorrendo para o cargo de pedagogo do concurso do Estado do Paraná de 2023. O tema escolhido é Etapas da Observação de Sala de Aula. A frente de atuação é a aprendizagem. A situação e problema que se observou no colégio é o alto nível de defasagem em relação à aprendizagem dos alunos. Também percebemos que essa lacuna ficou ainda maior após a pandemia do Covid-19. A prática de observação de sala de aula vai contribuir muito como parte da solução dessas dificuldades, pois a observação de sala de aula é uma ferramenta de ação e reflexão da prática pedagógica, em que coordenadores e professores buscam soluções didáticas para resolver as dificuldades de aprendizagem. A observação pode ser utilizada em diversos cenários, tendo múltiplas finalidades, como diagnosticar um problema, encontrar e testar possíveis soluções para um problema, explorar formas alternativas de alcançar os objetivos curriculares, aprender, apoiar um colega, avaliar o desempenho, estabelecer metas de desenvolvimento, avaliar o progresso, reforçar a confiança, estabelecer laços com os colegas. O déficit de atenção entre os alunos também ficou mais evidente. Esses reflexos da pandemia são percebidos inclusive entre os professores, que vivenciaram o surto também. Os alunos possuem um menor tempo de concentração, visto que alguns conteúdos que deveriam ter sido fixados nas séries anteriores não foram aprendidos. Os professores também buscam se adaptar a essa nova realidade de sala de aula. Segundo a revista Educação, é preciso mapear. É de se esperar que a aprendizagem dos alunos brasileiros também tenha sido afetada pela pandemia, gerando perdas que precisam ser mapeadas e endereçadas. Durante o fechamento das escolas do Brasil, alguns alunos continuaram a ter atividades em várias modalidades, como plataformas de aprendizagem online, aulas via televisão e etc. Outros pararam totalmente de aprender. Portanto, quando as escolas voltam efetivamente às aulas presenciais, os alunos retornam com um nível muito diferente de conhecimentos e habilidades. A pandemia trouxe impactos para a aprendizagem dos alunos mundialmente, e diagnosticar os pontos de melhoria em cada segmento é fundamental para que a escola possa planejar efetivamente os próximos passos. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, pode e deve ajudar neste processo, pois existe uma progressão das habilidades entre o ensino fundamental dos anos iniciais e finais. O desafio é como diagnosticar e solucionar os problemas referentes ao impacto nocivo da aprendizagem em decorrência da pandemia. Todos sabemos que a pandemia deixou uma lacuna na aprendizagem dos alunos. A realidade em sala de aula é preocupante, visto que o professor precisa avançar no conhecimento, mas ao mesmo tempo ele precisa voltar e sanar essas pendências na educação. O pedagogo vai analisar todas as interações entre o professor, estudante e os conteúdos trabalhados, procurando identificar os problemas e dificuldade relacionado ao ensino-aprendizagem, procurando sempre contribuir. Então, como será realizado esse plano de ação? Então, primeiramente, combinar com o professor o acompanhamento da hora de atividade, isso já na primeira semana. No dia da conversa, apresentar ao professor qual será o objetivo da observação de aula, que ocorrerá na segunda semana, e marcar previamente o dia e horário para observar. Dessa maneira, o professor estabelece uma relação de confiança,
pois este momento de avaliação é negociado com o professor. E daí o que o pedagogo vai fazer? Apresentar ao professor um instrumento de avaliação que estará previamente preenchido pelo pedagogo, sendo completado pelo professor observado. Esse documento ele pode ser um instrumento de observação fechado ou um instrumento de avaliação aberto. O modelo de instrumento fechado, as questões a serem respondidas já estão previamente na ficha. Já o modelo de instrumento aberto, as respostas são dissertativas. Então aqui eu tenho um modelo de observação que ele é fechado. Então aqui o professor, na verdade aqui o pedagogo que vai preencher, ele vai colocar sim ou não. Então já não tem uma aba maior para o professor ou o pedagogo completar, né? Ela aqui já é mais objetivo. Então é sim ou não, né? Também nós temos a ficha, que é o modelo de instrumento aberto. Aí vão ter as perguntas, né? E o professor, de uma maneira descritiva, vai colocar aqui a sua observação, né? O pedagogo vai colocar a sua observação aqui de maneira descritiva. Então, esses dois modelos de observação, eles facilitam bastante esse trabalho. No momento da observação em sala de aula, que ocorrerá na terceira semana, o pedagogo ele deve intervir o mínimo possível na sala de aula, apenas quando for solicitado, e se comportar de maneira colaborativa para manter um bom clima escolar. Depois dessa observação vem a devolutiva, mas antes de realizar a devolutiva, o pedagogo deve reservar um momento de trabalho individual, antes de dar um retorno ao professor. Refletir o que é essencial, isso permite repassar os registros e elaborar perguntas a partir do que foi observado. É muito importante essa parte da devolutiva para o professor, que é o feedback, né? E é muito importante que esse feedback seja um feedback construtivo. O feedback construtivo é imprescindível no processo de observação, que impacta no desenvolvimento profissional dos professores. A observação de aulas tem pouco valor formativo se não for seguido de momentos em que se discuta e reflita criticamente sobre os acontecimentos observados, identificando os aspectos positivos a manter e os aspectos a melhorar, e definindo objetivos a atingir e estratégias a experimentar nas sessões seguintes. O momento da conversa deve ser muito bem planejado. É natural que o professor queira ouvir algo logo após a aula, mas a construção do feedback demanda cuidado. Ao mesmo tempo em que deve ser feito em tempo útil de ação do observado, né? Um feedback formativo costuma ser mais eficiente se iniciado com comentários positivos a respeito da aula observada, reforçando a autoconfiança do professor. Facilita-se a estimulação da sua vontade de experimentar novas abordagens e metodologias. É preciso cultivar uma relação de confiança e respeito, concentrar-se na autoavaliação do professor e no compartilhamento de informações, evitar o uso de conselhos vagos. Então, é importante que o professor ele se sinta bem nessa devolutiva, que ele se sinta respeitado também pelo pedagogo, para que o pedagogo ele possa fazer outras avaliações, né, e outras observações e fazendo com que o professor fique tranquilo nessa hora de uma reavaliação. Nessa hora desse planejamento, o professor ele propõe-se a compreender realmente aquilo que ele está comunicando, né?
combinar com o professor dia e horário para a realização das devolutivas. Essa ação ocorrerá na quarta semana. No momento do feedback, que será realizado na quinta semana, o pedagogo ele deve manter uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva é a forma de expressar novas ideias, pensamentos de maneira clara e objetiva, sem gerar conflitos, transmitindo segurança e posicionamento, sem causar dúvidas ao professor. E é importante que os comentários do pedagogo realcem o sucesso do professor. Os elogios estabelecem um ambiente de abertura, partilha e desenvolvimento profissional, proporcionando a confiança necessária, a experiência de novas estratégias, se for o caso. Então, obrigada pela sua atenção e até mais.